Gente, a gente vai falar agora do cheque. O cheque é, sem sombra de dúvidas, o título que todo mundo, independente de trabalhar com contabilidade, com direito empresarial, ele já utilizou em algum momento da vida, né? Pelo menos eu acredito que da minha geração, todo mundo teve um talão de cheques, né? Então, eu lembro, o primeiro cheque que eu recebi foi um cheque passado pela Sopesc, quando eu, no segundo ano de faculdade, eu fui monitora. Era um cheque de R$ 180, na época era mais que o salário mínimo, salário, acho que era, mais que o salário mínimo, R$ 180, e eu não sabia o que fazer com aquele cheque. Ele era nominal, então como é que eu vou no banco? Mamãe, como é que eu faço? Ou seja, eu tinha 19 anos e eu estava aprendendo naquele momento o que era um cheque. Foi o meu primeiro contato com o cheque. Agora, o cheque está caindo também em desuso, assim como todos os títulos de crédito, e provavelmente a minha filha não vai utilizar um cheque, né? Talvez alguns alunos mais novos da turma nunca tenham utilizado, mas ele é, sem dúvida, de todos que a gente falou até agora, o título mais comum, né? Então, deixa eu abrir aqui os slides. Gente, de cara, cheque é pagamento à vista, tá? É a primeira informação que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em cheque, é que o cheque, ele é um pagamento à vista. O cheque pré-datado, ele é uma construção costumeira, é uma fonte costumeira do direito. Veja, quando a gente falou de duplicata e de nota promissória, de letra de câmbio e de nota promissória, a gente falou da LUG. A legislação aplicável era a LUG. Agora nós vamos falar de legislações próprias, tanto do cheque como da duplicata. Aqui nós temos a Lei Uniforme do Cheque, que é o decreto 57595 de 66, e nós temos uma lei de 1985, muito mais completa, que é a Lei do Cheque, a 7357 de 85. Gente, o cheque, ele é classificado com uma ordem de pagamento à vista. Ele é classificado também como título nominal à ordem. Ele pode vir a ser nominal à não ordem, ou seja, ser cedido através de uma cessão civil de crédito, mas se ele tiver expresso a cláusula de não à ordem. Mas, em regra, se não houver previsão em contrário, ele é um título nominal à ordem, ou seja, transmitido através de endosso. Gente, veja, enquanto vigorava a CPMF, né, acho que é uma lei de 96, a CPMF, não era permitido mais de um endosso no cheque, certo? Mas quando deixou de existir a CPMF, automaticamente a doutrina passou a entender que o cheque agora, ele voltou a ter, como todos os outros títulos de crédito, ele voltou a ser livre, não ter limitação do número de endossos. Gente, quanto ao modelo, o cheque ele tem modelo vinculado, é aquele cheque impresso no tabelionário determinado. Você tem um talão de cheques com todas as informações. Quem determinou o modelo do cheque foi o Banco Central, certo? Que mais, gente? Quanto ao modelo, quanto à estrutura, ele é uma ordem de pagamento, eu já falei. Mais do que isso, ele é uma ordem de pagamento à vista. A legislação aplicável ao cheque não contempla o cheque pré-datado. E, gente, quanto às hipóteses de emissão, não está nesse slide, mas ele é um cheque, o cheque é um título de crédito abstrato, ele pode ser emitido à vontade, certo? Requisitos essenciais do cheque, eles estão no artigo 1º da lei do cheque, bora lá.
Lei do cheque. O cheque contém, ou seja, não é pode conter, ele contém obrigatoriamente. A denominação cheque, inscrita no título, no contexto, expressa em língua corrente, ou seja, em português, claro, a ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Tanto é que o Banco Central determinou que essa quantia ela deve estar por extenso em numerais. O nome do banco ou da instituição financeira que deve promover o pagamento, o sacado. Gente, lembrando que no cheque, o sacado, ele não precisa dar o aceite. Ele é obrigado, havendo fundo, havendo saldo disponível na conta do sacador. Gente, o cheque deve conter também a indicação do lugar de pagamento. Veja, aí é uma questão que a própria jurisprudência ela já interferiu. Por quê? Porque o local do cheque, o local da emissão, ele interfere no próprio local, na própria data de pagamento, no prazo de apresentação. Então, o que o Supremo, o STJ diz é que, obrigatoriamente, a data, o local do pagamento deve ser o local onde o cheque está sendo passado, onde você está naquele momento. Mas a gente sabe que, na prática, as pessoas terminam por colocar no cheque o local da emissão do banco onde ele tem conta, onde o sacador ele é correntista, mas isso é extremamente errado. Essa praxe comercial, ela é equivocada, porque a lei diz, e a doutrina entende, que deve ser o local exato onde a pessoa está no momento que está passando aquele cheque. E, por fim, a gente deve ter a assinatura do sacador ou de quem está assinando por ele, né, do mandatário com poderes especiais. Gente, a assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma da legislação específica por chancela eletrônica ou processo equivalente. Veja, é a assinatura. Não sei se vocês já viram, mas quem é contador com certeza já utilizou. Tem uma maquininha que assinava o cheque quando preenchia o valor e assinava, ou seja, uma chancela mecânica. E é com base nesse parágrafo único que algumas instituições financeiras, né, alguns bancos, estão fazendo o cheque eletrônico, certo? Mas esse cheque eletrônico, ele não está expressamente previsto na lei. Bom, eu acho que bateram aí. Gente, local de emissão a gente já falou. O título permite endosso sem limite, também falamos. Artigo 39. O banco tem a obrigação legal de verificar a regularidade da cadeia de endossos. Só que, por óbvio, o banco não tem como verificar a assinatura de todos os endossantes, na verdade. Ele só vai verificar a assinatura do subscritor, que é quem tem aquele talão de conferência de assinatura lá na agência. O STJ já disse que o banco tinha a obrigação de verificar tudo, disse, mas eu não concordo com isso e essa decisão, ela já houveram outras decisões em sentido contrário, certo? Então, assim, a única assinatura que o banco tem efetivamente condições de conferir a legitimidade é a do emitente do cheque, né? A partir da análise daquele cartãozinho de conferência, o cartão de autógrafo, não é verdade? Cheque ao portador, minha gente, a legislação, isso eu já falei várias vezes, né? A legislação traz como exceção aos títulos típicos nominais à ordem, o cheque ao portador no valor de até R$ 100. Tá legal? Gente, veja só, esse último item aí é um item extremamente confuso, contraditório. Por quê? Porque o STJ disse que o cheque ele possibilita a discussão da causa debente, a causa daquela cobrança, ou seja, o cheque ele teria uma autonomia relativa, ele não seria autônomo em relação à causa que lhe deu origem, ao negócio jurídico que lhe deu origem. Eu sou totalmente contra essa decisão.
é um entendimento temerário. Ele traz insegurança jurídica, porque ele relativiza os próprios princípios do direito cambial, tá? Eu nunca vi essa cobrança em prova, mas em mais de um acórdão, o STJ decidiu que o cheque, ele é um único título que ele tem autonomia relativa, certo? Quem mais? Vou parar e a gente volta sobre o cheque pré-datado, tá legal? A polêmica do cheque pré-datado.